Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ortopevinho, nosso podcast sobre saúde, enologia, ortopedia e principalmente sobre vida real. Meu nome é Ravena Bessa, sou ortopedista, cirurgiã do ombro e hoje eu trago para vocês convidados maravilhosos. A nossa sommelier, Natália Fernandes, que vai fazer a introdução dos vinhos de hoje, a nossa gastroenterologista, Vanessa Marques, e o nosso cirurgião oncológico, Dr. Bruno Soares, que é o personagem central nesse episódio de hoje, porque a gente vai discutir se é verdade, exercício físico realmente previne câncer? Então, Nath, o vinho de hoje é um vinho especial. O nosso patrocinador, que é o David Magalhães, da ADM Distribuidora, vai falar pra gente um pouquinho sobre esse vinho e eu queria que você comentasse logo em seguida. Olá pessoal, aqui é o David da ADM Distribuidora. Trouxe hoje para vocês um rótulo da região mais premium hoje da África, que se chama Stellenbosch. É um vinho da vinícola de Boslof, né? Ou seja, o sul ali da região produz grandes Cabernets, né? É um vinho bem estruturado, um vinho é bem diferente dos Cabernet Sauvignons que você encontra hoje no mercado brasileiro. O terroir, ele tem a particularidade do terroir africano ser um terroir bem tem climas bem quentes, então traz uma estrutura, um teor alcoólico de 14%. E hoje a ADM traz ícones, né? Vinhos, a gente tem vinhos ícones africanos como o próprio Epilogue, a gente tem o Hertz, né? A gente então tem famílias muito famosas da África que traz vinhos bem estruturados. O pessoal, a França está cultivando muito vinho na África. O pessoal da França estão levando o terroir africano para fazer grandes vinhos. Então a gente trouxe um grande vinho hoje para mostrar para vocês da região de Stellenbosch. Então, Nath, conta pra mim, o que é que você acha desse vinho, o que é que você pode acrescentar pra gente? Bom, então, como Ravena Bessa não é uma mulher de escolhas triviais, nós também não trouxemos aqui uma escolha óbvia. Trouxemos um vinho sul-africano, que não é Pinotage, tá? Porque Pinotage é geralmente aquela caixa que a gente associa naturalmente à África do Sul. Esse é um 100% Cabernet Sauvignon, safra 2022, da região de Stellenbosch, na África do Sul. Inclusive, Vanessa e Bruno estiveram na África do Sul recentemente. E beberam muito vinho por lá? Bebemos bastante. Tivemos o prazer Nacional, né? Tivemos Aquele o prazer vizinho de nacional conhecer tranquilo. Stellenbosch e tivemos o prazer de comprovar isso, de que os melhores vinhos que a gente tomou, pelo menos, não eram Pinotage. Oh, Inclusive, a gente tomou um Pinotage muito bom, A gente vocês tomou trouxeram de Pinotage. viagem. Um dos não estejam bons, É, né? Mas é que tem né? mais do que isso. Sim, sem dúvida. Os mais premiados, né? Não É igual quando a gente fala de América do Sul e só fala de Malbec, né? Exatamente. Varia muito. Mas, ó, antes de fazer o serviço, eu gostaria de presentear. Olha! Maravilhoso. Como eu desejo que esse podcast seja longevo e que ele tenha aí muitos vinhos ainda pela frente para você degustar, eu trouxe um acessório, porque eu sei que a sua adega já tem muito vinho. Então, Ai, que coisa mais... simbólico. Menina, isso é uma pinça. É sim, para você abrir seus vinhos de guarda. Nossa senhora, amiga, eu vou precisar de uma capacitação tua pra gente poder... Sem problema, a gente depois... Esse episódio já começou muito bem, não sei se vocês perceberam. Mas não, obrigada. Mas- Meu amor. Enquanto isso, você podia abrir o vinho pra gente? Claro. Então, Bruno, fala pra mim. Essa questão da atividade física e do câncer, isso realmente tem uma correlação em termos de prevenção, em termos de auxílio, de tratamento, ou não? Então, Ravena, o que a gente sabe hoje sobre tratamento de câncer, sobre prevenção de câncer, vai muito no que está no imaginário popular, porque é uma coisa até meio que intuitiva de que um hábito de vida mais saudável confere um corpo mais saudável, né? Mas a gente já tem muitos estudos que comprovam esse conhecimento popular para vários cânceres, né? Dentre eles, câncer de mama diminui o risco de desenvolver caso a mulher seja praticante de atividade física, se ela tem cuidado com o sobrepeso, né? Que, querendo ou não, o sedentarismo e a obesidade, eles acabam andando de mãos dadas, né? Infelizmente, né? E então, câncer de mama reduz o risco de surgir caso a mulher tenha atividade física mais presente. Também está associada à prevenção, à redução do risco ao longo da vida para câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de tireoide, câncer de intestino, que é o terceiro mais comum, né? Então, sim, né? Resumidamente, Ou seja, sim, quase o câncer do atividade corpo todo. física, praticamente todos os cânceres do corpo humano, eles têm um potencial de serem menos presentes quanto mais a pessoa realiza atividade física. A gente tem comprovação científica disso, da atividade física e do controle do peso como sendo responsáveis por reduzir a incidência de câncer.
E, Bruno, assim, tem alguma frequência de atividade física como prevenção ou isso ainda não é muito bem parametrizado nos estudos? A gente não tem muitos estudos fazendo a parametrização importante. É vida real, né? Eu adoro isso! Vida real é vida real. Se tá na pauta da vida real, então Eu amo. segue a vida Esse real. corta-gotas cortou, né? O clima em Goiás. Geralmente. Vai, amigo, fala. A gente tem alguns estudos que estão mais associados a alguns, né, relacionados, como por exemplo, o câncer coloretal em uma atividade física recomendada de 150 minutos semanais, né? Então aí Mas até é porque a o OMS propaga, né? clássico que Coisa os nossos corpo. personagens, os profissionais de educação física, eles tendem a recomendar algo em torno de atividade física 5 vezes na semana, 30 minutos por dia, né? Então, não é um número tão estranho da gente ouvir quando a gente está ali envolvido com profissionais de atividade de educação física, né? Então, a gente tem esse número para o câncer coloretal, para o câncer de intestino, né? Mas para a maioria dos estudos a gente não consegue ter uma parametrização tão rigorosa, até porque para você conseguir colocar um número exato de tempo de atividade física para colocar no estudo científico, a gente sabe que é muito mais complicado. Sem dúvida, né? O trabalho é muito Mas grande. é muito difícil você parametrizar tudo isso. Mas, de fato, o que a gente tem confirmação é grupo sedentarismo versus o grupo atividade física. E nisso daí a gente tem vários estudos mostrando que realmente a atividade física diminui sim a incidência, né, de todos esses cânceres que a gente já falou. Mama, endométrio, ovário, tireoide, estômago, coloretal, enfim, praticamente todos, né? Interessante. Queria, inclusive, dar uma pausa, gente, para... Cheers. Beber se brindar, gente. Ave Maria. Recomendo. Queria fazer uma pausa para vocês darem uma olhada na cor desse vinho. Natália, você viu que cor linda? A gente tem um rubi intenso, né? A gente chama de Ruby Black, Brilhante. né? Um ruby bem escuro. Rubi black. Ruby Black. Uma cor lindíssima. Maravilhoso. Ná, o que você achou? Cabernet Sauvignon. Isso, o que você achou? Conta pra mim. Vamos lá. Bruno, esse vinho tem aroma de quê? Ele tem aroma de vinho tinto, acredito. Percebo que tem muita uva. Notas de uva. Definitivamente ele é diferente do Quinta do Morgado. Boa análise. Mano, esse que você achou? No paladar ele é bom. Ele é bom. Falando- Achei bom? Compraria? Compraria. Então pronto, compraria. A cor me chamou a atenção também, né? Esse rubi lindo. Achei aroma de uma fruta Menina, eu achei vermelha, vermelho. mas bem madura. Eu achei assim Sim, um aroma de Volta, né? Vê uma. uva vermelha, um morango assim, Não é bem aquela forte. cereja verde do Não. nosso, que é aquela cereja mais madura, Sim. né? Um pouco mais da ameixa, puxando ali pra ameixa isso. preta também. Não peguei ainda a pirazina do Cabernet Sauvignon. Não sei tem se vai pirazina abrir, aqui, né? mas- Não senti. Não percebi. Aquela pirazina como defeito, né? Gente, pirazina, assim, aquele sabor de pimentão, né? Aquela pimenta forte no... Aquele pimentão verde, assim que você parte, que sobe aquele cheiro. Aquele cheiro. Que em excesso é um defeito do vinho, né? Sim. Até algumas pessoas se incomodam bastante. Mas Mas aquele pouquinho toquezinho é característico, inclusive, da casta, né? Sim. Vanessa, o Bruno estava falando sobre a questão do câncer coloretal ser um dos mais frequentes, né? Como que no teu dia a dia você vê isso? Se o pessoal está realmente fazendo triagem, acompanhamento, trabalhando na prevenção, porque é o mais importante para o câncer, trabalhar a prevenção, né? Prevenção sempre mais barata do que o tratamento. Como é que é na tua rotina isso? Conta pra mim. Amiga, realmente é até um pouco meio assustador, né? Porque a gente vem presenciando, né, na nossa prática médica, que vem aumentando muito a incidência mesmo, né, do câncer coloretal em pacientes mais jovens. E muito disso realmente se dá a mudança do nosso estilo de vida que vem aí ao longo dos anos, né? Porque o câncer coloretal é um câncer realmente do estilo de vida, da alimentação, do sedentarismo, né? Do excesso de gordura, de carne vermelha. Então, do ultraprocessado. Então, mas Ela falou a palavrinha. já fiquei preocupada. Falou alimentação. Gente, assim, na Europa o vinho ele é considerado alimento, então ninguém tá falando nada. Agora me preocupou um pouco essa. Então, teve até uma mudança recente, né? Baixou a idade do rastreio, né? Da colonoscopia. Antes era 50 anos, hoje baixou para 45. Porque se viu que, os estudos viram que é melhor você gastar com colonoscopia mais cedo Do que com o tratamento. do que com o tratamento, né? Então, na minha prática, realmente,
insistir, né, na questão da idade. Ainda tem muita Muita resistência? resistência, muito medo do exame, muito medo do preparo, né? Desmistificar isso. E o que eu gosto de explicar para o paciente, né? Que vale, às vezes ele tem medo da colonoscopia, de ter às vezes uma perfuração, que qualquer procedimento Tem risco, né? tem os. Mas é a tem seus realidade da benefícios, né? realidade. Mas eu disse, olha, se a gente colocar numa balança o risco de uma colonoscopia, que você pode minimizar de vários aspectos, né? De fazer numa clínica confiável, com um profissional confiável. Tudo isso você vai minimizando ainda mais esses riscos. E colocar numa balança os riscos de você não fazer, né? De você não achar o pólipo, né? Que é o que pode em alguns anos virar o câncer, de você não ter um diagnóstico precoce. Então, não Custo-benefício, dúvidas, né? de que vale a pena. É melhor descobrir logo e ter mais tempo para beber mais vinho. Exatamente, amiga. Porque é Exatamente. bom que é isso, né? Compartilhar com os amigos. Amiga, assim, na tua rotina, eu sei que você trabalha muito, Natália é advogada, além de ser sommelier, incrível advogada, incrível sommelier, mas na sua rotina, porque você tem uma rotina muito movimentada, você tem muito evento, você tem muito trabalho, né? Você trabalha os 3 turnos, É, né? Ela é praticamente o Batman, né? Durante o dia ela é uma pessoa, à noite ela salva vidas. então, Você consegue encaixar uma rotina de vida saudável? Como que tá sendo pra ti isso? é um pouco difícil ainda para mim, justamente por conta dos horários, né? Mas é uma autodeterminação que eu penso que todos nós temos que ter, sabe? Não tem como fugir disso, né? E adorei o gancho da alimentação saudável, né? Porque aí eu vou puxar aqui para o meu, Por favor, meu puxa, amigo. pelo amor de Deus. Então, até do ponto de vista técnico, nutricional mesmo, né? O que faz algo ser considerado um alimento? É a quantidade de vitaminas, de sais minerais que aquilo tem, né? A cerveja tem bem menos, a vodka tem bem menos, o uísque nem sei, né? Eu não conheço muito essas outras bebidas. Mas o vinho, ele tem tudo isso, né? Ele tem polifenóis, e aí muitas vezes o vinho é colocado como é saudável beber uma taça de vinho por dia, né? Vanessa, é saudável beber uma taça de vinho por dia? Pelo amor de Deus. Vilão, pode beber mais. Então, eu acho assim, é o equilíbrio, tá? Como tudo na vida, é o equilíbrio. Vida real, né, Natália? Real. É E isso. o que a gente defende aqui, né, Ravena, é o consumo consciente e responsável do vinho. Uhum. Que é justamente isso que faz com que essa bebida possa trazer momentos de prazer, momentos de congregação. O vinho é uma bebida que congrega por O natureza. vinho é feito para compartilhar, né? Exatamente. Então, eu penso que o equilíbrio é que faz com que você consiga ter os benefícios que essa bebida tem, né? Que já são comprovados, embora entre sempre nessa polêmica, eu digo que o vinho é o sagrado e o profano, né? Ali, é sempre ou no pedestal, como é bom beber uma taça de vinho por dia, depois vem outra pesquisa e diz, não álcool de jeito nenhum. Então, Ela tem uma frase que eu odeio. Vanessa, fala a frase que eu odeio. Não existe dose mínima. Essa? É, eu odeio essa. Enfim, tecnicamente, nossos estudos mostram que não existe uma dose mínima segura recomendável de álcool. Por exemplo, né? O que muitos pacientes perguntam, doutora, até quanto eu posso beber por dia, por semana, que não vai me fazer mal, né? De bebidas alcoólicas em geral, né? Não só vinho. Infelizmente, não existe resposta para essa pergunta ainda, né? Então, o que eu sempre oriento para os pacientes e o que eu faço na minha vida também como todo, né? Eu não sou hipócrita aqui, né? O objetivo hoje é a gente conversar sobre isso, né? Então, sou médica, sou gasto, né? O vinho, o álcool tá sempre ali no meio das minhas patologias que eu conduzo, mas é como você falou, o equilíbrio, né? Se você, assim, não tem uma contraindicação formal, né? A bebida alcoólica, que você faça um consumo consciente, com equilíbrio, e que você aposte também nas outras coisas, né? De trabalhar ali o básico bem feito, né? De hábitos, de alimentação, de atividade física. É claro, ninguém consegue fazer 100% certo e 100% do tempo, né? Então, E o vinho tem mais do que álcool, né? Ela falou Não. dose segura de álcool. sim, O vinho tem outras coisas, né? Tem o Reverastrol que tá aí, né? com certeza. Super Tá estudado. super na moda agora. Tem vários polifenóis, tem uma série de outras que talvez outras doses de álcool não tenham. Tipo de Então, e na dúvida, vinho. Na dúvida, vinho. Inclusive, esse estresse todo do metanol, uma das poucas bebidas que poderia ser tomada com segurança. Tá, mas que vinho é muito mais do que bebida alcoólica, né? Como você falou, ele é considerado como um alimento, né? Por essas outras características. Mas assim, vinho é arte, vinho é cultura, vinho é Quanto é de vida, vinho? é isso, vinho é glamour, vinho é... Então ninguém toma vinho pra ficar alcoolizado, né? O objetivo geralmente. Eu tenho muitos amigos dessa mesma confraria que poderiam falar o contrário, mas nisso eu concordo com você.
Amigo, fala pra mim uma coisa que eu queria tirar de dúvida. A Vanessa começou a falar da questão do álcool associado às patologias neoplasias. No teu dia a dia, você vê muito a questão da relação do álcool com a doença oncológica? No teu dia a dia isso é muito frequente? Isso é frequente, né? De fato, existe essa associação do consumo excessivo de álcool e a presença do câncer, né? Mas ele é principalmente ligado muito mais ao consumo em grandes quantidades, né? Ai, graças a Deus. E, na realidade, cearense está muito mais associado principalmente a destilados, no caso, a cachaça, né? Que a gradação Então, alcoólica é que a gradação alta. alcoólica é muito alta Não. e acaba que culturalmente no estado do Ceará os destilados são consumidos muito mais com o intuito de ficar embriagado. Então, são consumidos em grandes quantidades, né? Então, É a bebida em massa para massa, né? em bebida em massa. Então, a gente tem associação de álcool e câncer, né, com câncer de cabeça e pescoço, né, boca, laringe, né, esôfago, estômago, estão associados, né, realmente ao consumo de álcool e à presença de câncer, mas nos pacientes, né, isso é uma questão de prática mesmo, que os estudos apontam que um consumo excessivo está muito mais associado do que um consumo consciente, né? Como a Vanessa já falou, não existe essa dose certa do consumo consciente. Mas na prática, né, sim, já que é para falar de vida real, eu não vejo, na minha prática, né, uma associação de câncer e uma pessoa que bebe a sua taça de vinho no final de semana de forma comedida, de forma moderada e tem uma associação relevante na prática diária. A gente não vê essa grande associação. A gente vê muito mais associação de álcool e câncer quando é realmente um consumo mais intenso, um consumo diário, um consumo mais importante, principalmente de destilados. Interessante, Ravena, que a Europa tem um consumo per capita de vinho muito mais alto do que o Brasil, né? E o Brasil ainda é um país que o consumo per capita ainda é muito baixo. Será que não existe algum estudo que associe, por exemplo, já que eles bebem bem Bem mais mais. vinho do que a gente, com essas doenças, se é menos, se é mais, alguma relação desse tipo? Não sei. A gente acaba entrando até num conceito um pouco mais filosófico da coisa, né? Mas aí Já também gostei, agora começou a ficar. a gente já começa a entrar num cenário de que o brasileiro ele bebe muito pouco vinho, mas em compensação, quando você entra com cerveja, uísque, cachaça e vodka, aí a gente acaba Para confirmar o que você está E dizendo. cerveja que equilibrando. tem uma graduação alcoólica menor, mas se bebe bebe mais. muito mais. Muito mais quantidade. bebe de grade, né? E ele é mais Costa engradada mais do lado leve. e só vai. E o caso eu falo muito com o paciente. Quem bebe, não bebe, né? Sempre come alguma coisa. E geralmente come coisas. E o que a gente saudáveis, tem, né, assim, de associação grande realmente com câncer não é somente o consumo de bebida alcoólica. É a questão da síndrome metabólica, né? É a obesidade visceral, aquele barrigudo, né? A gente geralmente, Que é a pessoa que vida pula real, de lado, né? vida real, aquele cara que é barrigudo, ele geralmente ficou barrigudo, foi por causa da cerveja, foi por causa do vinho. Geralmente é cerveja, né? Porque aí tem uma alimentação mais desequilibrada, tem a baixa atividade física, então para a pessoa desenvolver uma doença crônica, porque o câncer é uma agressão crônica que o corpo vem sofrendo, né? Aquele estado pró-inflamatório, né? Da lesão, de metilação do DNA, enfim, termos técnicos de uma agressão crônica que vem acontecendo, e aí, geralmente, uma doença crônica, ela surge através de problemas crônicos, né? De comportamento. Então, pode beber vinho? Depende. Se você bebe vinho, mas você tem uma alimentação regrada ao longo da semana, se você pratica atividade física, se você procura equilibrar o seu peso, se você não entra na onda do anabolizante, que também é um problema de saúde. Então, se você tem os cuidados, né, além de ter um cuidado de não consumir com exagero, o vinho é perfeitamente plausível de ser encaixado num hábito de vida saudável. Porque quando a gente fala de saudável, a gente não está falando só de corpo saudável, a gente está falando de mente saudável, Exato. né? Então, Porque o estresse é um fator de Sim. crônico, né? Inclusive, nutricionista, a gente já teve um nutricionista que tinha no nosso plano alimentar. Eu tenho essa nutricionista, Virna. Você. A gente Eu tenho assim, um olha, é plano, uma é. coisa que a gente não abre mão. A gente gosta de tomar uma garrafa de vinho. E o final que de falta, às semana. vezes, sabe? Os nutricionistas se voltarem um pouco mais para esse universo do vinho, porque eles colocam o vinho junto com todas as outras bebidas alcoólicas, porque é mais fácil, coloca tudo no mesmo bolo, Sim. e aí demoniza tudo e esquece
tudo isso que vocês estão falando aqui que é incrível, né? O vinho é esse momento de pausa, esse momento de respiro. É um momento que você se junta com a família. Você vai se dividir vantagens com seu marido, com seu namorado, com a sua esposa, ou com os amigos. Então, tudo isso, gente, produz a saúde mental, que eu sei que é muito importante para todos, né? Isso é um fator que é específico do vinho, né? Quando a gente fala de vinho, quem toma vinho costumeiramente faz escolhas de vida mais saudáveis. Como a gente falou, é uma bebida de congregação. Então você está ou num momento com amigos, ou com um momento com parceiro, numa circunstância positiva, que isso já tem um fator positivo para a saúde mental. Quem bebe o vinho normalmente faz escolhas alimentares compatíveis com o vinho, que dificilmente vai ser uma comida com muita gordura, tá? A pessoa que tem essa rotina de beber vinho, ela já tem naturalmente uma rotina que é disruptiva, como você mesmo fala, em outros aspectos. Ela costuma fazer uma atividade física, ela tem acesso a um conhecimento em relação a isso. Esse papo, inclusive, esse papo, inclusive, que a gente está tendo, eu acho que é muito característico do bebedor de vinho. A gente para discutir esse tipo de coisa, né, amigo? O torresmo, ele harmoniza muito mais com a cerveja do que com o vinho. Não tenha dúvidas. Então, Frito. a buchada, né? Então, Espumante resolve. O espumante sempre cabe. E olha, uma harmonização com contraste incrível, viu? É você que gosta com o espumante, a feijoada é a Karine. Então, É na você. verdade, do ponto de vista técnico, a feijoada, ela harmoniza com o espumante rosé, assim, divinamente. Fica a dica do episódio de hoje. Harmonize feijoada com espumante pra você. Provar essa harmonização. Amiga, para finalizar, uma pergunta que eu queria fazer. O Bruno falou da questão do álcool com o câncer de esôfago, com o câncer gástrico. A endoscopia, hoje em dia, né? Você faz nos pacientes mais jovens, ela é bem, acho que tem um tabu menor, né? Do que associado com a colonoscopia. Menos medo, né? Isso. Como é na tua rotina o rastreio desse tipo de lesão? Você encontra muito, porque o pólipo eu sei que é extremamente comum na colonoscopia, né? Até porque o objetivo da colonoscopia é encontrá-lo. Mas hoje em dia a endoscopia, ela é mais por indicação devido ao quadro clínico de doença mesmo, ou para rastreio? O que é que você vê mais? Assim, na grande maioria dos casos, a gente indica endoscopia é baseada realmente no sintoma, né? O paciente tem algum tipo de sintoma, geralmente dor no estômago, queimação, ou sintomas de refluxo, né? Depende muito de qual tipo de literatura você vai se basear. A literatura brasileira fala que se não tiver sinal de alarme, você pode segurar a endoscopia para após os 40 anos, mas não é só porque eu faço endoscopia. Eu costumo indicar, assim, se for um exame que eu vejo Ela que tá não doida bater, pra fazer a minha que endoscopia. não bater contraindicação para o paciente, porque é um exame que dá achados que ajudam muito na avaliação, né? Você tem uma esofagite para você comprovar se ele pode ter refluxo, você tem uma gastrite, uma úlcera, pesquisar o H. pylori, mas assim, na prática clínica, graças a Deus, o achado de lesões, né, neoplásicas precoces, comparado com da colonoscopia, com o achado de pólipos, é bem mais raro, né? A gente tem pólipos no estômago, mas são pólipos em mais de 90% de chance de serem benignos, de que não tem relação com o câncer, né? Então, vai mais aí na investigação dos sintomas. O álcool, querendo ou não, ele é a gente chama de alimento gatilho, né? Ele tende a despertar ou piorar certos sintomas digestivos e muitos sobre pacientes, isso, né? As pessoas me abordam muito, sabe, Vanessa? Dizendo, eu não consigo tomar tinto. Tinto me dá azia, tinto me dá uma exposição gástrica. Eu não sei se a pessoa já tem uma condição de saúde que acaba levando a essa sensação, ou se de fato o vinho, por alguma característica dele, provoque, ou seja, um indutor dessa... O vinho, ele tem uma graduação alcoólica maior comparado com outras bebidas. O tinto, né, por exemplo, ele tem mais álcool do que o branco, né? Então, pode ser esse tipo de relação, né? Mas é bem comum mesmo os pacientes se queixarem. Eu, né, se da um pouquinho, eu sofro um pouquinho. Graças a Deus eu não sinto nada, assim. Que agora, né? A priori eu não tô podendo me queixar, mas eu sentia muita distensão com cerveja. Com cerveja? Eu digo que cerveja é pão líquido, né? Acaba que Aquela levedura toda ali que tem no pão, no trigo, que tá nas... Depois que eu comecei a tomar vinho, eu não consigo praticamente tomar outros... Eu tenho intolerância à cerveja. Eu gosto muito, inclusive, fiz um sommelier de cerveja, mas eu não tenho intolerância, eu fico muito inchada. Eu que eu gosto de algumas também. Eu aprendi a gostar até por conta de algumas características de algumas cervejas que são muito interessantes. As Witbier, por exemplo, né? Então, pegada de especiarias e tal. Mas eu também consigo, eu tomo uma tacinha, depois não consigo mais. E o vinho se deixar... Inclusive, vocês perceberam que ele deu uma evoluída? Ficamos um pouquinho.
Enquanto as meninas dão essa... Até eu perceber que tá diferente. Interessante. Não sei o que é que tá diferente, mas tá diferente. Tem um negócio diferente, mas não Ou sabemos o diferente. que é. Parece um outro vinho. É incrível isso que a Ravena falou, porque o vinho, ele continua vivo, inclusive na garrafa. Por isso que a primeira taça não é igual à segunda, não é igual à terceira. E por isso que é interessante você tomar devagar e curtir, né? É que a gente fala, o consumo Captar. consciente é isso, é Captar. perceber essas nuances, essas mudanças, né? E depois que ele tá aqui na taça, ele sofre uma microoxigenação aqui, né? Porque imagina, ele tá preso nessa garrafinha aqui desde 2022. Faz 3 aninhos que ele tá preso aqui, a gente soltou ele agora. Momento feliz. E aqui ele entra em contato com o oxigênio, então tudo isso faz com que ele libere mais aromas e algumas percepções sensoriais também, né? Gustativas, sensoriais. É bem interessante essa experiência do vinho. Amiga, eu não podia terminar o episódio de hoje sem a gente arranjar uma confusão. Quando a gente fala de atividade física, a gente acaba falando do uso estético dos hormônios, que hoje em dia é uma febre. Todo mundo conhece alguém que faz uso de um hormônio ou outro para ficar mais seco, para ter mais volume muscular, enfim. Vem travestido ali de uma reposição hormonal, que a gente sabe que na maioria das vezes não é indicada por um profissional médico respeitável. E aí, o hormônio realmente aumenta a associação com neoplasia? Aumenta. Resumindo, aumenta, né? Primeira coisa, não venha me falar que você faz reposição hormonal se a sua testosterona é suprafisiológica. Testosterona normal entre 300, vai até 900. Se você tem 2.000 de testosterona, você não está repondo, você está anabolizando. Você toma bomba. Ponto. Obrigada. Porque cada um é livre para fazer o que quiser. Porque a dose Se você quer usar bomba, beleza, vai fundo. Quem vai morrer não sou eu, é você. Mas, sendo direto, eu acho que o tema anabolizante, ele é abordado principalmente por profissionais duvidosos. E aí é importante a gente pautar algumas coisas. Primeiro, você é livre para fazer o que quiser. Assim como você pode fumar vape, você pode fumar cigarro, você pode usar droga, você pode encostar a grade de cerveja do seu lado, você faz o que você quiser, desde que você esteja disposto a arcar com as consequências. Todo mundo é adulto, maior de idade, a maioria é vacinado, né? Depois da pandemia a coisa ficou... A maioria é vacinada. Então, você tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer fazer. Agora, não me venha com a conversa de que anabolizante não faz mal, porque faz, né? O que não falta é estudo comprovando isso, e faz mal. Ah, mas eu tenho benefício da melhor qualidade de vida, que eu fico mais disposto, enfim. Você pode estar em busca de uso de anabolizante para ter uma melhora na sua saúde mental, mas isso vai trazer um impacto ao longo dos anos na sua saúde física. A gente já tem comprovação de complicações cardiovasculares e na parte da oncologia a gente já começa a ter, porque esse boom da bomba, né? O boom da bomba aí, né? O uso de anabolizante ficou muito popularizado, né? Nos últimos 10, 15 anos. Então, agora a gente está começando a ver que está tendo impacto. A gente já tem um aumento de casos, principalmente de câncer de fígado, por conta de anabolizante. E a gente já tem algumas associações aí para câncer feminino, né? Nas mulheres aí, câncer de endométrio, câncer de mama e associação com anabolizante. E a gente já vê que existe uma tendência, já tem estudos em andamento, que é questão de ter para a gente ter a comprovação científica de que realmente deve aumentar pelo que a gente observa, mas a gente sempre toma muito cuidado de falar que aumenta de fato, porque os estudos estão em andamento. Mas a gente já tem comprovação para câncer de fígado, para câncer ginecológico, e muito provavelmente, pelo que os estudos estão apontando aí, a gente vai ter comprovação aí em breve de que realmente anabolizante aumenta o risco para praticamente todo câncer. Então, se você é adepto do vida saudável, né? A gente vê muito influenciador de Instagram falando fitness, lifestyle, vida saudável. Beleza, você faz atividade física, você tem uma alimentação perfeita, mas se você está usando anabolizante, você está contrabalançando os benefícios da alimentação saudável e da atividade física. Se você toma bomba junto, então você está desfazendo tudo. Então, assim, o que a gente costuma recomendar é não jogue fora a sua saúde por conta de um efeito estético quando você tem 35, 40, 45 anos. Se você consegue ter um padrão corporal não tão impressionante,
quanto o cara da bomba, mas aí você pelo menos vai ser um idoso saudável. Você não vai ser um cara de 60 anos com problema cardíaco seríssimo, você não vai ser um cara de 55 anos que vai estar sentado numa máquina de hemodiálise, né? Então, a questão vida saudável e anabolizar, elas vão em caminhos opostos. Se você toma anabolizante porque você é um fisiculturista, aí é seu trabalho. Você aceitou o risco, é um cenário. Não vou julgar que você trabalhe com isso, beleza. Vai lá, é o teu trabalho. Assim como um cara que pilota um carro de Fórmula 1, ele sabe que ele pode bater no mural a 350 km por hora, ele pode morrer num acidente. É um acidente de trabalho. Então ele sabe o que está fazendo. Agora, um cara que toma anabolizante e malha rigorosamente, tem um corpo perfeito, mas aí junta anabolizante com álcool, com cigarro, com vape, com tudo, meu amigo, você é uma bomba relógio, infelizmente. Tá dado o recado, né, Bruno? Bom, gente, eu queria terminar esse episódio de hoje agradecendo os nossos convidados maravilhosos, agradecendo o nosso patrocínio, episódio lindo, gravado nessa adega maravilhosa do restaurante Bot, com esse vinho delicioso, patrocínio da DM Distribuidora e da Wine Pass. E, logicamente, não poderia deixar de fora a nossa produção, a 120 Frames, e o Brief Estúdio Criativo, que fez a nossa logomarca linda. Linda, ficou E linda. gostou? E olha, perfeito, né, pro vinho. É, nosso jeitinho, né? Sim. Então, Você toma pessoal... Cabernet Sauvignon. Exato. Ruby Black. Então, gente, queria agradecer vocês. Fiquem com a gente no próximo episódio. E esse aqui é o Ortopevinho, a sua dose de saúde. Cheers. Cheers.